e Ele nos salva do pecado. E agora, vamos ler só um pequeno texto e vou falar-lhes um pouco da Palavra de Deus. Porque, afinal, essa é a parte toda suficiente, é a Palavra. A fé é pelo ouvir a Palavra de Deus. Agora, inclinemos a cabeça só um instante antes de abrirmos a Sua Palavra. Muito bondoso Senhor, estamos felizes esta manhã pelo privilégio que temos de estar em Tua presença, olhando para Ti e chamando-te de Pai Nosso. Quando nos lembramos em nossas Escrituras que Tu disseste, orai, Pai Nosso, que estás nos céus, ao saber que somos totalmente impuros. Nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade e viemos ao mundo falando mentira. E tão infelizes e lastimáveis como nós, e ainda assim, pelo sangue do Teu Filho, o Senhor Jesus, pela graça imerecida que nos foi dada, temos o privilégio de olhar para cima e dizer, Pai, oh, como te agradecemos por isso. E hoje gostaríamos de pedir-te, Senhor, que sondes o nosso coração enquanto adoramos. Não viemos aqui com nenhum outro propósito senão o de adorar-te. E para ver, neste grande dia em que vivemos agora, quando aparentemente tudo falhou, mas há algo garantido que nunca pode falhar, que é Jesus. Pois Ele nos disse, quando esteve na terra, que os céus e a terra passariam, mas as minhas palavras nunca falharão. Que segurança temos, então, confiar o destino eterno da nossa alma à Sua palavra. E agora ela nos foi dada em forma de um livro chamado Bíblia. Sei que ela foi escrita pelo Espírito Santo e só pode ser interpretada pelo Espírito Santo. Que Ele venha agora sobre esta palavra escrita e fale através de lábios mortais a ouvidos mortais e dê entendimento eterno. Concede, Pai, que estimule o nosso coração para amá-lo mais e ter melhor companheirismo com Ele, levar-nos a uma comunhão íntima. Então te pedimos esta manhã, Senhor, pois há muitos enfermos e necessitados aqui na igreja e em todo o país. Que possamos receber os benefícios das pisaduras do Seu corpo sobre o nosso hoje, pois está escrito que Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Pelas Suas pisaduras fomos sarados. E como Davi clamou no passado, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa toda a tua iniquidade, que sara todas as tuas enfermidades. Concede hoje, Senhor, que nesta adoração, que cada pessoa aqui que esteja precisando de uma dessas coisas, salvação para a alma ou cura para o corpo, que possamos receber hoje os benefícios deste grande e supremo sacrifício. Nós nos submetemos a Ti agora, Senhor, e rogamos que fales através de nós e ouças através de nós e respondas à oração. Pois pedimos em nome do Teu bendito Filho, o Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Há tanta coisa boa na palavra de Deus, a ponto de ser difícil para qualquer pessoa selecionar certa escritura. Quando estou lendo a palavra, digo, isso parece tão bom, vou sublinhar. E então, quando for ao próximo culto, vou pregar sobre este assunto. E me sento um pouco e ouço o Espírito enquanto fala.
Então, não demora muito. E já estou lendo um pouco mais adiante. E acho algo que parece ainda melhor. E sublinho e digo, é sobre isto que vou falar da próxima vez que for à igreja. E ao me dar conta, minha Bíblia está marcada com certas coisas sobre as quais vou falar quando for à igreja. E é assim que o Senhor é bom. E quão preciosa é a sua palavra para os seus santos. E que grande privilégio temos hoje, nesta hora. E quando, aparentemente, todas as esperanças se foram. Mas mesmo assim, achar um fundamento sólido e seguro, que é a palavra. Estava em meu coração há alguns dias, quando disse ao irmão Neville, ou lhe mandei um recado por nossa irmã Wood, que eu ia falar esta manhã sobre a escritura na parede. Foi uma mensagem que o Senhor me deu num trem, voltando da Califórnia. Mas na mensagem foi tão contundente, e que momento, a ponto de as pessoas, ao encontrar que as grandes coisas, até esse Sputnik moderno de que se ouve falar tanto, são reveladas na palavra de Deus. E ao ver a hora em que vivemos, é certeza estarmos no fim. E então, deixar as pessoas nessa condição, e então sem trazer outra mensagem para lhe dar sequência, para apresentar as esperanças da igreja, então isso deixa as pessoas em suspense e as deixa nervosas. Então pensei em esperar até o domingo que vem, voltando, e então falar sobre a escritura na parede domingo de manhã. E então, domingo à noite, falar sobre o arrebatamento da igreja antes da tribulação. E então, se estas coisas estão tão próximas, então o arrebatamento está mais próximo do que isso. Se a igreja vai antes da tribulação. Assim, estou certo de que entendem que ela vai. Agora, quero ler no livro de Apocalipse, no capítulo 3, referente à igreja deste dia. E o versículo 14, lerei, começando, Apocalipse 3, 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio ou quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Agora, esse versículo 20 é de onde quero tirar o tema para ver se Deus nos dá um contexto. Estou à porta e bato. Esta mensagem inteira
desta manhã, que acabamos de ler, são as palavras do próprio Cristo, depois da sua ressurreição, falando a última era da igreja. Como entendemos, havia 7 igrejas naquele dia, as 7 igrejas da Ásia. Cada uma delas tinha um anjo, e esses anjos foram enviados para guiar estas igrejas no decorrer das eras. E agora, estamos terminando a última era da igreja, Laodiceia. E é muito incomum ver quão impressionante é esta manhã, como diz respeito a esta igreja deste dia, ao ver as condições dos mornos e a indiferença na igreja. E como dizem que, estamos no grande programa. Estamos construindo uma igreja de $1 milhão. E nossa igreja está prosperando. Temos mais membros do que nunca. Nosso pastor é mais bem pago. E estamos melhor de modo geral. Esse é o discurso do dia. Entretanto, a Bíblia disse: tu estás nu, pobre, miserável, cego. Imaginem se uma pessoa está nua e pobre e miserável e cega e não sabe. Agora, se soubesse, ela tentaria melhorar. Sairia correndo da rua para encontrar roupas. Ela tentaria melhorar. Mas se está nessa condição e não sabe, que coisa horrível! Agora, e em face disso tudo, esse não é o meu tema. Jesus disse: estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Que convite para um povo que vive neste dia. Ao ver estas horríveis cenas que estamos vendo agora, e com um convite tão glorioso, estarei à porta e baterei. E se alguém ouvir e abrir, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Que comunhão! Que privilégio! Que companheirismo! Estando à porta, batendo. Quando o grande artista, não me lembro do seu nome no momento, pintou o quadro de Jesus, batendo à porta. Qualquer quadro, antes de poder se tornar um quadro famoso, tem de passar pelo salão dos críticos. As pessoas que são artistas famosos, que criticam o quadro, elas encontram todas as falhas que há nele. Assim, depois que este famoso quadro tinha praticamente passado pelo salão dos críticos, perguntaram ao homem que fez a pintura. Um crítico disse: só há uma coisa que consigo encontrar de errado com seu quadro. Ele disse: você se esqueceu de colocar trinco na porta. E o pintor disse: não, você entendeu errado. Se o trinco estivesse do lado de fora, ele levantaria o trinco e entraria. Mas o trinco está do lado de dentro. A pessoa dentro tem de levantar o trinco. É assim. Jesus, com toda a sua misericórdia e toda a sua compaixão, ainda assim é você quem o deixará entrar ou o manterá fora. Você tem o trinco do seu lado. Por que um homem bateria à porta de outro? Qual seria o motivo? Ora, é para conseguir a autorização para entrar. Ele quer entrar. Ele tem algo sobre o qual quer falar, ou algo para lhe mostrar, quando alguém bate à sua porta. Ele quer autorização para entrar,
ou um pouco de companheirismo, ou tem algo para lhe falar. É por isso que Jesus bate à porta. O que você pensaria sobre os muitos chamados que têm chegado à porta das pessoas ao longo das eras? Passamos uma retrospectiva por um momento. Pensemos no grande César Augusto, nos dias do Império Romano. E se um soldado de infantaria morasse numa casinha em algum lugar e César Augusto viesse do seu palácio e fosse à casinha onde seu soldado morava e batesse à porta? Que emoção teria sido para aquele soldado! Ora, o grande imperador de Roma estava à sua porta, tentando falar com ele. Oh, ele teria ficado feliz. Ele teria aberto a porta e se prostrado, com o rosto em terra, e dito: grande imperador, entra em minha humilde morada, e tudo o que vires que queiras é teu. Claro, ele teria ficado emocionado em ter tal privilégio de receber a visita do imperador de Roma em seus dias. Que privilégio seria para um camponês nos dias de Adolf Hitler na Alemanha, o Führer da Alemanha. Se ele fosse à casa de um homem pobre e batesse à porta, e o homem fosse até a porta e erguesse a cortina e olhasse, e o Führer da Alemanha, o grande Hitler, estivesse à sua porta, o governante, o ditador da Alemanha, ele diria: bem, não sou digno de que um homem assim bata à minha porta. Quer dizer que Hitler quer falar comigo? Um camponês? Ora, ele abriria rápido a porta, se prostraria com o rosto em terra e diria: Hitler, entra em minha casa. Claro, qualquer coisa que esteja aqui é tua, grande Führer da Alemanha. Com certeza, ele ficaria feliz em fazê-lo. Não só isso, mas se sentiria honrado em fazê-lo, ao pensar que Hitler veio à sua porta. E você deve prestar atenção à importância da pessoa que está batendo à sua porta. Isso está relacionado. Se fosse um mendigo, você poderia ter o direito de fechar a porta ou não ir até a porta se você não tivesse nada para lhe dar e estivesse incomodado como um mendigo, mas se fosse uma pessoa importante, eu diria: hoje, se o presidente Dwight Eisenhower viesse aqui a Jeffersonville hoje e batesse a porta de qualquer bom democrata, você se sentiria muito honrado em ir até a porta e dar as boas-vindas ao presidente Eisenhower. Embora discorde dele em política, você com certeza gostaria que ele batesse a sua porta. Por quê? Ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele é um homem de grande importância. E embora você discorde dele em política, seria uma honra para qualquer democrata, nesta cidade ou em qualquer outra cidade, receber a visita do presidente Dwight Eisenhower, por causa da sua importância como presidente dos Estados Unidos. Ele é um grande homem, um homem de honra e tem uma posição de honra. Recentemente, da Inglaterra, veio a rainha. Ela foi ao Canadá, ela visitou todo o Canadá. Então, ela veio aos Estados Unidos. E não haveria uma pessoa nos Estados Unidos que não ficaria feliz se aquela rainha a visitasse.
O que você teria pensado esta manhã? Se a rainha da Inglaterra, embora você não seja um de seus súditos, você é um súdito americano, mas e se ela viesse e batesse a sua porta? E você visse as criadas dela e tal, ali de pé, e ela dissesse, sou a rainha da Inglaterra, venho visitá-lo. Que honra seria, por causa da importância dela. Ela é a rainha, e a rainha da Inglaterra é uma das rainhas mais importantes do mundo. No entanto, ela não tem poder nesta nação, mas porque ela é importante, você ficaria feliz em deixá-la entrar. Eu ficaria feliz em deixá-la entrar, sabendo que tive o privilégio e a honra de receber a visita da rainha da Inglaterra. Mas, Jesus fica à porta e bate. E nós o deixamos do lado de fora. Não abrimos a porta. Simplesmente o deixamos bater. E quem é mais importante do que Jesus? Diga-me quem é maior do que ele. E aqui ele diz, estou à porta e bato. E se alguém abrir, eu entrarei. Se você tivesse todos os Césares, todos os Hitlers, todos os grandes homens e mulheres do mundo em frente da sua porta, você nunca teria um, incluindo todos. Nada se compararia com aquele que está à porta diariamente e bate em seu coração, o Senhor Jesus. Ele quer entrar. Ele quer falar com você. Você é um dos seus súditos. Você foi feito à imagem dele. Você é um ser humano que foi feito à imagem de Deus e ele anela falar com você. Ele não vem ao grande, à celebridade. Ele vem aos pobres e necessitados. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e falarei com ele. Pensem no que isso significa esta manhã. O Rei da Glória, o grande eu sou, aquele que estava na sarça ardente, aquele que separou as águas no Mar Vermelho para os filhos de Israel passarem, ou aquele que falou e o sol parou, aquele que formou a lua e as estrelas e as colocou em suas órbitas para brilharem, aquele que disse, Lázaro, vem para fora, e um homem morto há 4 dias na sepultura ressuscitou. Pensem nisso. Aquele que entrou na cova dos leões com Daniel e o protegeu dos leões. Aquele que entrou na fornalha de fogo com os filhos hebreus e abanou o fogo para longe deles. Aquele que se levantou e disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ele está à porta de uma humanidade caída, batendo e tentando ganhar acesso à alma. E rejeitamos essa grande pessoa importante. Você me diz então, irmão Branham, discordo do irmão neste ponto, porque já o deixei entrar. Bem, isso é muito bom. Estou tão feliz por você ter feito isso. Deixou-mo entrar. Mas, então, sabe de uma coisa? Parece que depois que o deixa entrar, você tem um monte de pequenos apartamentos no coração. E você o recebe à porta, fique aqui, mas não fique olhando por toda a minha casa. Conseguiriam imaginar, dizer ao Führer que ele podia entrar, mas não podia ficar olhando pela casa?
Agora, Führer, o senhor pode ficar aqui à porta, senhor Hitler, mas não olhe nesse quartinho. Não olhe aqui, tenho uns segredinhos que não quero que o senhor saiba. É assim que, às vezes, nós, que nos chamamos de cristãos, tratamos Jesus. Pode entrar, sim, creio que tu és o Filho de Deus, mas não te intrometas nos meus assuntos, estão vendo? Essa é a linha do perigo. Você tem lugarzinhos no coração, portinhas, que dão acesso a quartinhos secretos em seu coração. Cristãos têm. E muitos que deixam Jesus entrar não estão dispostos a deixar Jesus fazer o que ele quer. Ele não é de todo bem-vindo. Se eu for à sua casa e você me receber, sinto-me como seu irmão e posso ir a qualquer lugar que quiser, se for bem-vindo de verdade, se for à sua casa. Sinto-me assim, se você dissesse bem-vindo. Isso significa que sou bem-vindo a qualquer lugar da casa. Eu passaria direto. Se quiser me deitar um pouco, vou para o quarto. E se quiser comer um pouco, vou à cozinha. Eu me sentiria como se fosse bem-vindo. E se você for à minha casa, ou eu à sua casa, e você disser, agora, pode ficar bem aqui, mas não se atreva a abrir essa porta. Não venha aqui. Eu não seria muito bem-vindo. Bem, é assim hoje com pessoas que se dizem cristãs. Você diz, eu pertenço à igreja. Isso é bom. Mas veja, o motivo de haver tantos problemas na igreja, o motivo de haver tanta confusão na igreja, tanto descontentamento na igreja, não é porque Jesus não está ali. É porque Jesus não pode ter acesso aos lugares a que ele quer ir. Temos esses pequenos compartimentos e dizemos, não toque nisso. Agora, tu podes entrar, mas até aí basta. Vou me unir à igreja, mas quanto ao mais, deixa-me cuidar dos meus próprios assuntos. Jesus quer ser o governante supremo do seu ser. E o único jeito de ele poder abençoá-lo é quando se torna seu Senhor. Senhor é domínio, propriedade. Quem fez você? Jesus. Quem tem direito a cada lugar em seu coração? O Criador. Não tenha segredos diante dele. Abra o coração. Agora, falemos um pouco sobre algumas destas portinhas. Uma delas é uma portinha do egoísmo. Achamos tanto disso no coração do pretenso cristão. Egoísta. É para mim e para o meu grupo. Contanto que esteja em minha denominação, está tudo bem. Mas, se for de fora, se não for uma igreja batista, ou não for a minha presbiteriana, ou a minha pentecostal, se for de fora das assembleias ou tal, não serve. Então, veja, Cristo não pode ter o governo. Ele não pode ser Senhor. Se ele é Senhor, ele é governante. Se você diz, bem, eu gosto que ele faça algo por mim, mas se eu puder tirar tal proveito disso, irei à igreja se isso fizer as pessoas da minha comunidade pensarem melhor de mim. Mas você não abre esta portinha. Eu o aceitarei, mas não o deixarei entrar neste lugarzinho porque sou assim desde criança e sinto que estou um pouco acima desse tipo de pessoa. Deixarei Jesus entrar, mas nunca irei a uma dessas pequenas missões, a um desses lugares onde todos gritam amém e glória a Deus e aleluia. Eu o deixarei entrar, mas não irei a isso. Ele não é seu Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, ele é seu Senhor. Ele é o governante.
Eu o deixarei entrar se me aceitarem na melhor igreja da cidade. Não me importa se colocassem, se eu quisesse ir ao curral. Aonde quer que ele queira que eu vá, eu gostaria de ir, contanto que ele esteja me chamando. Eu o deixarei entrar, baseado nele ser meu Senhor. Seja o que for que ele queira fazer, que faça. A outra portinha, chamada o orgulho. Oh, que horríveis diabinhos negros estão todos alojados nesse coração do orgulho, achando que você é melhor do que os outros. Bem, eu não mandaria meus filhos para lá. Eles não se vestem bem. As pessoas que vão lá não são da minha classe. Se Cristo é Senhor em seu coração, somos todos uma só classe, por causa de um só Espírito. Somos todos batizados em um corpo. Orgulho parece um pequeno complexo que você tem. Oh, você não quer que Jesus toque nisso, pois rebaixaria a sua posição social na comunidade. Prefiro rebaixar minha posição social na comunidade a ter meu nome apagado do livro da vida do Cordeiro. Mas não deixam que ele entre. Esse pequeno orgulho o mantém do lado de fora. Oh, Jesus, sim, eu me unirei à igreja. Eu te aceitarei, mas, não olhes neste quartinho, pois tu podes sentar-te numa cadeira junto à porta, mas eu não te deixaria entrar neste quartinho. Então, ele não pode ser seu senhor. Ele tem de ter acesso a cada cômodo da casa, a cada compartimento, a todas as coisinhas secretas da vida. Ele tem de ter acesso a cada partezinha, então ele se torna senhor. Para que ele quer entrar em seu coração? É para ser seu senhor. Ele está batendo a porta para ser seu salvador. E se você fica com egoísmo e orgulho e malícia e tudo isso no coração, ele não pode ser senhor. Embora você o aceite, ele não pode ser senhor. Quando ele é senhor de tudo. E é para isso que ele está batendo. Oh, Senhor, você diz, deixa-o entrar. Quero entrar e cear. O significado de cear é ter companheirismo. Quando vocês têm companheirismo um com o outro, como o Senhor e você são companheiros, vocês são parceiros. E tudo o que você tem, ele também tem. Seja o que for que ele tenha, então, você também tem. Veja, ele se torna você para que você se torne ele e tudo é em comum. Então, há outra portinha no coração da qual eu gostaria de falar esta manhã, e essa portinha é a porta da fé. Tantos que professam ser cristãos não querem abrir essa porta da fé. Agora você diz, Senhor, tu podes entrar. Isso mesmo, mas não creio que toda a Bíblia esteja certa. Aceitarei o que minha igreja diz, mas não aceitarei o resto. Como o Senhor irá abençoá-lo então? Como ele pode ser seu Senhor e curador se ele não consegue abrir a porta da fé do seu coração? Se ele puder entrar e você lhe der boas-vindas, ele abrirá essa porta. E ele entrará nessa sua fé e ceará com você na porta da fé. Oh, quero lhe dar boas-vindas esta manhã ao meu coração, a cada cômodo, a tudo o que sou. Quero recebê-lo em cada porta, abri-la totalmente e ficar ali e beijar o cálice das bênçãos com ele na porta e dizer, sim, Senhor, tudo o que sou e tudo o que tenho e tudo é teu. Fiquemos nesta porta, Senhor, e tenhamos comunhão um com o outro. Tenhamos comunhão na porta da fé, Senhor. Tenhamos comunhão na porta do orgulho, Senhor. Tenhamos comunhão na porta do egoísmo, Senhor. Tira tudo de mim, Senhor. Fé.
Oh, você diz, eu me unirei à igreja, mas creio que os dias dos milagres já passaram. Então, você se recusa a deixar o Senhor entrar pela porta da fé e se manifestar a você. Oh, sim, você diz, mas irmão Branham, eu sou cristão. Eu sei, amado, você é cristão. Eu valorizo isso ao aceitar o Senhor, mas está vivendo abaixo do seu privilégio. Você está mantendo a porta fechada. Você está se batendo para lá e para cá e tal, porque não crê. Você deve abrir essa porta da fé e deixá-lo entrar. Então ele lhe concederá o desejo do seu coração. Os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, vos será dado. Oh, em verdade, vos digo que, se disserdes a este monte, ergue-te, e no léxico o grego original diz, levanta-te e lança-te no mar, e crerdes que está sendo feito. Oh, que coisa! Crerdes que está sendo feito. Vós tereis o que disserdes. Claro. Oh, não tem de ser espontaneamente. Não tem de ser assim. Claro que não. Contanto que você creia. É aí que os cristãos falham hoje. A Bíblia disse, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Então, o que você diria disso, então? Agora, não é um mito, não é um pensamento, não é uma esperança, não é um desejo. É um firme fundamento. De fato, é algo que você possui. Por exemplo, eu venho a você e lhe digo, estou com fome, tenho de comer pão. E você diz, do que você precisa? De quanto em dinheiro precisa? Preciso de 25 centavos para comprar um pão. Estou com fome. E você diz, aqui estão os 25 centavos. Agora, 25 centavos são o poder de compra do pão. E contanto que eu tenha 25 centavos, eu o tenho. É um firme fundamento. Posso ficar igualmente feliz aqui com os 25 centavos e o pão na rua Spring. Oh, bendito seja o seu nome. Você não o deixa entrar. Abra essa porta da fé. Quando ele diz qualquer coisa, é a verdade. Quando a promessa dele é para você, esse é o firme fundamento. Quando a fé se ancora. Sabendo que Deus não pode mentir, está encerrado. Agora, eu tenho os 25 centavos. Não é só algo que imaginei, eu possuo os 25 centavos. Eu saio pela porta. Ora, estou tão feliz quanto se tivesse o pão, pois tenho o poder de compra. E se tenho fé, as obras estão consumadas. Se ele puder abrir essa porta e entrar, e dar-me a fé de Deus no coração, está consumado quando eu puder crer nele de verdade. Pode não acontecer de imediato. Vocês sabem, a Bíblia disse que Moisés ficou firme vendo aquele que era invisível. Muitos de vocês foram ver os 10 mandamentos que está sendo exibido em Louisville há algum tempo. Um filme maravilhoso. Agora, Moisés ficou firme, como vendo aquele que é invisível. O invisível, ele ficou firme, significa que ele aguentou. Abraão, quando recebeu a promessa, quando tinha 75 anos de que teria um filho com Sara, estava resolvido. No exato momento em que Abraão abriu o coração e sua porta da fé e disse, assim será. E à medida que envelhecia, ele
A Bíblia disse, ele nunca enfraqueceu com incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando louvor a Deus, pois sabia que ele era poderoso para fazer o que tinha dito. Aí está a fé. Anos se passaram, Sara em nada diferente, mas não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado dando louvor a Deus. Nós que nos chamamos de cristãos, nós deixamos Jesus entrar. Dizemos, sou cristão. E você pode receber oração, ou ser ungido, ou fazer o que Deus diz para fazer, ou Ele pode fazer algum milagre diante de você, e você pode vê-lo. E se não for curado instantaneamente, bem, chega, não recebi, voltarei da próxima vez. Veja, não é fé. Você tem de deixá-lo entrar, dizer, Senhor, aqui está a porta, entra e toma posse. Então, quando ele entra ali, está resolvido para sempre. Estou à porta e bato. Ele está tentando entrar por essa portinha da fé. Se ele apenas conseguir abrir caminho para entrar ali, então está resolvido. Quando vou com os 25 centavos na mão, é tanto quanto o pão para mim, pois tenho o poder de compra o firme fundamento que eu quero. É quando a fé se firma em um coração, não há nada que a possa abalar. A obra está consumada, Deus a concluiu, está feita para sempre. Eu vou pela rua, atravesso o rio, atravesso o matagal de espinheiros. Estou ficando com mais fome o tempo todo. Ainda não tenho o pão, mas o tempo todo em que vou, estou me regozijando, pois tenho o poder de compra e a segurança de que o pão me pertence. Oh, bendito seja seu santo nome! Quando eu, antes de chegar lá, posso ter cãibras, estou com tanta fome. Posso delirar a ponto de abrir caminho por entre os arbustos como um louco. Mas enquanto estiver segurando os 25 centavos, o pão tem de vir. Aí está, contanto que essa fé esteja ancorada. Os médicos podem me desenganar, tudo, mas estarei lá, serei curado. Deus disse que sim, eu o deixarei entrar pela porta do meu coração. Minha fé lhe foi entregue, e ele me deu a promessa, e nada interferirá nela. Está ali. Fé. A porta da fé. Quantos cristãos o deixam do lado de fora? Quantas pessoas pentecostais o deixam fora dessa porta da fé? Quantos batistas? Quantos presbiterianos? Metodistas? Essa porta. Há muitas portas, mas uma da qual falarei, que é a porta dos seus olhos. Ele disse, estás cego e não o sabes. Ele está falando da igreja hoje, espiritualmente cega. Estava falando o outro dia, sendo que não posso dizê-lo publicamente, mas para o irmão Sothman lá e muitos outros, Leo e Jean e os demais, a que isso está chegando? Eu disse, porque as pessoas não conseguem ver essas coisas? Porque não conseguem entender? Até essa foto deveria abalar as nações, mas nem um jornal pôde publicá-la. O que disse George J. Lacey do FBI? Ele disse, Sr. Branham, isso estará em lojas de 10 centavos um dia desses, mas não enquanto o senhor estiver vivo. Nunca teve repercussão. Não importou o outro dia. Pensei, de fato. Pensem no maníaco de Portland. Pensem nos feiticeiros da Índia. Pensem no peixinho, irmão Wood, no Rio. Pensem nas coisas que são infalíveis, as provas. E mesmo assim, mal consigo sair e fazer uma grande campanha. Evitam. Algo liberaria, mas evitam. Que é isso? Não souberam de Elias até ele partir.
Não souberam de muitos deles. Não souberam quem era João até ele ser decapitado. Não souberam que Jesus era o Salvador do mundo até ele ser crucificado e ressuscitar. São Patrício detestava a Igreja Católica e protestava contra ela. Mas depois que morreu, eles o canonizaram como santo. Não souberam que ele era santo até ele estar morto. Não souberam que São Francisco de Assis era santo. Ele protestou contra a Igreja Católica. Ele era pregador ambulante, com uma Bíblia embaixo do braço. Desceu ao rio para pregar e pequenos estorninhos estavam fazendo uma algazarra. Ele disse, irmãzinhas, fiquem quietas, estou pregando a palavra de Deus. E se calaram. Mas não souberam disso até ele estar morto há muito tempo. Joana d'Arc, que salvou a França. A moça era santa. Era espiritual. Tinha visões. Era uma mulher espiritual. Ouvia anjos falando com ela. Ouvia a voz de Deus. Tinha visões. O que disseram? Ela é bruxa. E a Igreja Católica fincou um poste e a arrastou até ele e a queimou. Aqueles sacerdotes a queimaram. E ela clamando por misericórdia. 200 anos depois, eles viram que ela era santa. Então fizeram uma grande penitência. Desenterraram os corpos daqueles sacerdotes que a queimaram e os jogaram no rio. Isso é uma grande penitência? Claro. Mas não a conheceram. Até que ela veio e se foi. Jesus disse que eles não podiam crer, pois Isaías disse, tem olhos e não podem ver, ouvidos e não podem ouvir. Ainda ontem à noite, na folha em branco da minha Bíblia, quando algum tempo atrás, em uma visão que o Senhor me deu, e eu a contei à igreja, então ele me disse, vá para a África, depois de volta à Índia. Eu disse, sim, senhor. E quando o senhor Baxter me disse no Canadá ou em Chicago, disse, vamos para a Índia, deixem aqueles africâners de lado, eles não vão cooperar devidamente conosco. Tudo bem, eu disse. Eu esqueci. Quando fui para casa, o anjo do Senhor se encontrou comigo entre os dois cômodos. Uma coluna de fogo, uma luz, a mesma que está ali. E ele disse, vá para a África como eu disse para ir. E um ano depois, me convenceram de novo. E eu esqueci, não anotei. E estava com meu filho lá na Portuguesa, Lisboa, Portuguesa, e fiquei doente a noite toda. E na manhã seguinte, estava entrando na banheira para tomar um rápido banho de chuveiro. E enquanto ia, lá estava o anjo do Senhor, pensei que ele disse, para ir primeiro à África. Eu disse, Senhor Deus, não sou digno de ser teu servo. Eu disse, se desejas, levanta teu espírito e dá-o a outro. Então, foi só alguns dias, quando fiz preparativos para ir à África este ano. Eles estão lá fazendo isso agora. E ontem à noite eu estava lendo na visão e Deus sabia que eu falharia nisso. E na visão, não tinha visto até ontem à noite. Eu liguei para o irmão Saltman, Leo e todos eles por aqui. A visão disse, você irá primeiro para a Índia e então de volta para a África. Vejam, eu mesmo escrevi. Eu mesmo escrevi isso. Pulei da cama, onde estava sentado certa manhã. Bem cedo, eu o vi entrar no quarto. E anotei exatamente o que ele disse, enquanto ele me falava ali. E ali muitas e muitas vezes eu nunca notei. E ontem à noite, quando liguei para os rapazes, ali está, bem na folha em branco da minha Bíblia, onde muitas e muitas pessoas a leram. Dizia, chegaram pessoas seminuas e preguei para elas, e estavam se regozijando. Então, uma luz brilhou depois e mostrou os brancos e os negros juntos na África. Não vi isso, olhando direto para ela, com nossos olhos abertos. Deus, abre meus olhos para que eu consiga ver.
Permite-me olhar além das cortinas do tempo, Senhor. Deixa-me ver, Senhor, o que está à minha volta. Deixa-me ver o que está para acontecer. Quando penso nos seres humanos cegos nesta terra, que veem e todavia não conseguem entender, veem Deus entrar na reunião e realizar as mesmas coisas quando esteve aqui na terra. Vem Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, realizar e agir e fazer justo como fez quando esteve aqui na terra, e mesmo assim não entendem. Como pode ser? Porque seus olhos não estão abertos. Vão se abrir um dia destes, meu amigo. Mas será tarde demais então. O tempo terá passado e você se perguntará: quer dizer que isso, que fulano e tal era isso e eu não soube? Isso lhes passa despercebido. Eles não o entendem. Entendem o que eu estou dizendo? Isso lhes passa despercebido. Está bem? E vocês estão esperando que algo grandioso aconteça no futuro, quando é agora mesmo. E falham em ver. Deus entra no meu coração e abre as portas dos meus olhos para que eu consiga ver. Como Cleopas e seu amigo caminharam um dia pela estrada, vindo de Emaús, ou indo para Emaús. E a caminho de lá, ele falou com eles, ele caminhou com eles, ele ceou com eles, e os olhos do seu entendimento estavam fechados. Quando ele entrou e todos se aquietaram, ele fez uma coisinha que eles reconheceram que ninguém poderia fazer exceto ele. Isso foi depois da sua ressurreição. E rapidamente, a Bíblia disse, abriram-se-lhes então os olhos. Ele lhes abriu os olhos e voltaram pela estrada, regozijando-se e dizendo, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, pois esteve conosco o dia inteiro. Seus olhos se abriram, eles tiveram entendimento. Nosso Jesus pode vir direto ao meio das pessoas e realizar esses mesmos atos. E o que acontece? As pessoas vão embora e dizem, é telepatia mental. Oh, ele pode ser espírita ou adivinho, algo que aconteceu assim. Oh, se Deus abrisse nossos olhos e nos deixasse ver o que são essas coisas. Essa porta do olho está no coração. Não é o que você vê com o olho. Isso não é ver, isso é olhar. Jesus disse a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você não o vê com os olhos, você o vê com o entendimento. Você olha com os olhos e entende com o coração. Assim, a porta dos olhos está no coração, porque é a porta do entendimento. Oh, entendo que Jesus disse que faria isso nos últimos dias. Entendo que estas coisas são o sinal de Deus. Então, quão diferente, como se torna uma realidade para você, como as coisas mudam. Se nossos olhos se abrem, Ele está com você o tempo todo. Ele o ajuda. Ele está à sua porta diariamente. Mas você não reconhece. Ouvi um ministro dizer algo não faz muito tempo que me impressionou. Foi lá no sul. Havia um velho lá, um negro, que ele era uma boa pessoa, mas não conseguiam alinhá-lo com Deus. Ele não ia à igreja de jeito nenhum. E mesmo assim era uma boa pessoa. E não conseguiam fazê-lo ir à igreja. Então, certo dia, ele e o ministro foram caçar. E ele era um péssimo atirador. Não conseguia acertar nada. Assim, aquele dia, a caminho de casa, eles tinham caçado tantos animais que estavam carregados de caça.
E o nome do velho negro era Gabriel. E o chamavam de Gabe, para abreviar. Assim, ele estava carregado, com caça pendurada nele todo. Ele mal conseguia se mover. Estava andando atrás do ministro. Depois de um tempo, ele bateu em seu ombro e disse: Pastor? Disse: Sim, Gabe, o que quer? Disse: Domingo de manhã, estarei no banco dos pranteadores. Tomarei minha posição na igreja para ali viver pelo resto dos meus dias. O pastor disse: Ótimo, Gabe. Mas o que causou a mudança repentina? Ora, pois temos conversado com você, e pessoas pias e santas têm orado com você e o persuadido, e você tem desviado o coração. Ele disse: Chefe, sabe, sei que sou mau atirador, não consigo acertar nada. Ele disse: Olhe os animais que cacei. Ele deve me amar, ou não os teria dado a mim. Aí está. O que foi? Seus olhos se abriram. Ele se deu conta de quem lhe deu aquela caça, de onde ela veio. O boi conhece o seu estábulo. A mula conhece a manjedoura do dono. Mas o meu povo não sabe, disse o Senhor. Sem dúvida, eles não sabem de onde vêm essas coisas boas. Se seus olhos se abrissem e você pudesse ver. Um tempo atrás, um homem estava a caminho do litoral. Ele estava indo para lá para descansar. Queria refrescar-se, pois gostava muito. Achou que ia gostar de ouvir as gaivotas. Enquanto voavam sobre a água e desciam sobre as grandes ondas com espuma branca, enquanto ressoavam e rebentavam no ar, e queria sentir o cheiro da água salgada. Ele disse: será um bom descanso viver à beira-mar por um tempo. Só quero descansar. Quero viver à beira-mar, ver tudo o que o mar tem a oferecer. O céu azul, como reflete o céu na água. Como a espuma da água salgada borbulha em grandes ondas, bate e rola. E ele disse: se eu puder ficar ali, olhando para isso, e ouvindo o piado das gaivotas. E a caminho da praia, ele encontrou um homem que vinha, e era um velho marinheiro, um velho marujo do mar. Ele disse: para onde vai? Ele disse: vou à praia para desfrutar da excelência do mar. E o velho marujo disse: não vejo nada de especial nele. As águas são só águas. O céu é só o céu. A gaivota é só mais um pássaro. Vejam, ele tinha visto tanto disso que se tornou comum para ele. Não era emocionante para ele. E esse é o problema de vocês. Vocês têm visto a bondade e os milagres e as coisas divinas de Deus, movendo-se e operando, a ponto disso se tornar comum para vocês. Vocês já não notam. Nas reuniões, tenho notado pessoas onde o Senhor, sob seu discernimento, fala diretamente na audiência, assim como ele fez quando caminhou pela Galileia. E exatamente sua promessa que ele disse que faria. E as pessoas, a primeira vez, dizem: oh, nunca antes. Oh, isso tem de ser o Senhor. A próxima vez, isso tem de vir. E depois de um tempo, bem, é só mais uma coisa. É comum, já passou, vocês não notam. Seus olhos do entendimento, seu coração se fecha para isso. A emoção, a bem-aventurança de saber que o Senhor Jesus ressuscitado está em nosso meio. Deveria elevar cada alma às alturas. Além de qualquer coisa neste mundo que pudesse emocionar, deveria fazer algo com você. Deveria sacudir sua fé, a ponto de você abrir cada porta da fé e tudo mais, dizer: Senhor Jesus, toma a posse total de mim agora. Toma-me em teu cuidado. Aqui, entra no meu coração. Tira meu egoísmo. Tira meus mal-entendidos. Tira minhas dúvidas. Abre meus olhos, Senhor, e deixa-me ver. E toma todo o meu ser e sê meu Senhor.
Até que a igreja faça isso, estamos andando às cegas. Jesus está batendo a porta e nós o estamos deixando do lado de fora. Oremos um instante enquanto inclinamos a cabeça. Enquanto nossa cabeça está silenciosamente inclinada, nosso rosto está voltado para o pó de onde fomos tirados. E algum dia, esta carne mortal terá de... Os resultados serão voltar ao pó. Haveria uma pessoa aqui esta manhã que nunca abriu o coração assim ao Senhor Jesus, que queira levantar a mão a Ele agora e queira dizer: Jesus, tem misericórdia de mim? Deus o abençoe, Senhor. Deus o abençoe. Outra pessoa. Deus o abençoe, jovem. Eu abro meu coração neste momento. Diz: Senhor Jesus, toma-me todo em plena posse. Sê meu Senhor. Deus o abençoe, Senhor. Sê meu Senhor. Deus a abençoe, senhora. Sê meu Senhor, Senhor do meu orgulho, Senhor da minha fé, Senhor dos meus olhos, Senhor da minha visão, Senhor da minha audição, Senhor do meu apetite. Eu poderia ter falado sobre muitas dessas coisas, mas o tempo não teria permitido. Sê Senhor de tudo. Deus a abençoe, senhora. Apenas Deus o abençoe, irmão. Toma-me, Senhor. Deus o abençoe, irmão. Toma-me como estou, Senhor. Deus a abençoe, irmã. Deus o abençoe, irmão. Deus os abençoe. Aí atrás. Isso mesmo. Toma-me como estou e tem controle total, Senhor. Que não seja eu que te guie. Guia-me tu. Um homem estava dizendo: Deus o abençoe, meu irmão. Um homem disse que saiu num pasto e pegou um pônei aqui o outro dia. Ele pôs a corda em volta do pescoço do pônei, então deu um nó simples no seu focinho e estava levando o pônei de volta ao celeiro. Antes de chegar lá, o pônei o estava guiando. É o que acontece. Deus nos pega e tentamos guiá-lo. Deixe-o guiar. Ele conhece o caminho. Ele percorreu o caminho. Ele fez o caminho. Não conhecemos o caminho, então por que tentamos arrazoar sobre essas coisas? Apenas nos submetamos a Ele e digamos: Senhor, guia-me tu, eu seguirei. Talvez você seja cristão há algum tempo, talvez Cristo tenha entrado em seu coração, mas você nunca entregou sua fé a Ele. Diga: Senhor, entra, tira todas as dúvidas do meu coração. Se a tua palavra diz isso, eu creio nela. Assim, deste dia em diante, estou te recebendo como eu quero que tu me des o que o irmão acabou de dizer, como uma moeda de 25 centavos por um pão. E na oração pelos doentes esta manhã, eu vou te receber. Creio que tu o farás. E sigo em frente, regozijando-me. Não importa quando aconteça, vai acontecer. Gostariam de abrir sua porta da fé em seu coração para Ele hoje? Vocês, então, levantem as mãos e digam: Senhor, aqui estou. Deus os abençoe. Muitos com as mãos levantadas. Thou Lamb of Calvary, Savior divine, now hear me while I pray, and take all my sins away, my unbelief. Oh, let me from this day be wholly thine. Senhor Jesus, tu vês as mãos destas pessoas. Tu conheces o coração delas. Tu estás ali, és tu batendo. Que não olhem para algum mito místico, mas que olhem diretamente na face do Filho de Deus crucificado. Que tenham um entendimento esta manhã como nunca antes. Concede, Senhor. Tivemos dificuldades. Satanás tem lutado contra nós de todas as formas. Mesmo quanto a esta reunião esta manhã, não havia ninguém aqui para dar os cartões de oração, para que pudessem ser colocados em fila. Para as pessoas de fora da cidade, para que possas mostrar a extraordinária abundância da tua presença, de acordo com um dom divino e uma vontade por teu próprio grande poder. Mas tu és o Deus que governa todas as coisas. Tu governas as dificuldades e as circunstâncias.
E rogo, Deus, hoje, que toques o coração de cada pessoa. Tenhas acesso a cada cômodo e compartimento. Que abram o coração agora mesmo. E todos esses que levantaram a mão, de serem egoístas, ou serem negligentes, ou coisas que não são como gostarias que fossem. Isso mostra na vida deles que tu não vives nesse compartimento. Que ele seja aberto agora mesmo. E, Senhor Jesus, entra e faz tua morada neles. E então, Senhor, oramos também por estes que estão doentes e aflitos. Que nesta hora algo aconteça, que impressione estas pessoas para chegarem a perceber a presença de Jesus Cristo, para que seus corações se abram. Amen. Rogo em nome de Jesus. Amém. Foi anunciado pelo rádio e oralmente no tabernáculo que hoje íamos distribuir cartões de oração. E o motivo de darmos cartões de oração no tabernáculo é alcançarmos as pessoas que são de fora da cidade. Estão vendo? Pois as pessoas que são daqui da cidade, temos oração por elas diariamente ou em várias ocasiões aqui no tabernáculo. Mas alcançar as pessoas, o poder do discernimento está só em Cristo. E qualquer um sabe disso. Está apenas e unicamente em Deus. E quando Cristo esteve na terra, em um corpo físico, material, como estamos hoje, ele andou na Galileia e em diversos lugares. Lá, ele afirmou não ter poder para curar os doentes ou realizar milagres. Ele disse, nada posso fazer em mim mesmo. Não faço nada até que primeiro o Pai me mostre o que fazer. Qualquer um que conheça a Escritura, São João 5, sabe que isso é verdade. Ele não realizava nenhum milagre até que o Pai lhe mostrasse. Ele disse, em verdade vos digo que o Filho, ele mesmo, o tabernáculo em que Deus habitava, seu corpo, o Filho nada pode fazer por si mesmo, mas o que ele vê o Pai fazer, isso, o Filho o faz igualmente. E notem, quando ele foi à sua própria terra, sua própria cidade, o que aconteceu? Ele não pôde fazê-lo. Ele impôs as mãos em alguns enfermos, virou-se e disse, em verdade vos digo que um profeta em sua própria pátria, entre os seus... Vocês sabem como isso foi dito, isso. Mas ele tem sido tão misericordioso conosco em nos permitir ter algumas reuniões desse tipo. Isso mesmo. O que é para isso fazer? É para fazer com que esta cidade, estas pessoas e as que estão nos arredores, que nunca estiveram em outra reunião, saibam que ele é o Deus vivo. Ele disse, também fareis estas coisas que eu faço, vós fareis estas mesmas obras. Ele disse, um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Pois estarei convosco e em vós até o fim da era. Isso mesmo, e também fareis as coisas que eu faço até o fim da era. Creio que estamos vivendo nos dias do encerramento da dispensação gentia. Tudo está perfeitamente em ordem agora mesmo, para o tempo do fim. Mas a ida para o lar da igreja, é isso que Cristo está esperando, como aconteceu nos dias de Noé. Longânimo, não querendo que alguns se percam. Ele é o mesmo hoje. Não, longânimo ele é agora, não querendo que alguns se percam. Grandes sinais e maravilhas têm ocorrido. As pessoas dizem, bem, estamos esperando uma grande era por vir. Meu amigo, a era está para terminar. Os gentios estão acabados. Está no tempo do fim. Assim, agora é o tempo de estar, de receber a Cristo e estar pronto. Agora, escute, amigo, não sei... Agora, não há nenhum cartão de oração no recinto. Não há nenhum. Billy esteve aqui faz pouco, ou em algum lugar. Ele tinha uns 100 cartões para distribuir, mas as pessoas não vieram aqui para receber. Tinham de começar o culto, pois não interrompemos isso. Então eu disse, só chamarei as pessoas e orarei por elas. Mas sinto que a presença de Cristo está aqui. Sinto que me preparei e até esta mensagem para a igreja esta manhã com esse propósito.
E de alguma forma o inimigo nos cercou de alguma forma, mas creio que Cristo pode prevalecer sobre o inimigo, se nosso coração estiver certo com ele. E muitos de vocês que levantaram a mão, é claro, assim que este culto terminar, quando o apelo ao altar for feito, quero que venham aqui e agradeçam a Deus pelo que ele fez por vocês. Quando você recebe fé, o que é fé? Poderíamos formar uma fila de oração aqui e trazer as pessoas, meia dúzia ou mais. Esse discernimento é muito poderoso e viria aqui à plataforma e vocês notariam. Tenho 48 anos, tenho tido visões desde que eu tinha uns 2 anos e nenhuma delas jamais falhou. Até as coisas, quando eu dizia, eu não sabia como poderia ser, mas funciona dessa forma. Então, é Deus, estão vendo? Tem de ser Deus. Então, se Deus está presente para cumprir sua palavra, para provar que Ele também fareis estas coisas que eu faço, então Ele prova que é assim. Então, Deus abre nossos olhos. Se pudéssemos ver isso acontecer, então toda a promessa é verdadeira. Quando ele esteve na terra, só um momento. Quando esteve na terra, o que ele disse foi isto, o que ele disse. Ele disse, destruí este corpo, eu o levantarei em 3 dias. Como ele sabia que eu faria? Porque o profeta Davi disse, não permitirei que meu santo veja corrupção, nem permitirei, deixarei sua alma no inferno. Ele sabia que era o Messias ungido. Ele sabia que essa era a sua posição. E por saber que essa era a sua posição, agora notem. Sabendo que essa era a sua posição, então ele pôde fazer essa afirmação, pois essa promessa se aplicava a ele. Ele disse, e as Escrituras não podem ser anuladas. Se o seu entendimento se abrir, as Escrituras não podem ser anuladas. Essa promessa dizia a respeito a ele, e ele sabia que tinha de acontecer. Então, ouçam, amigos, toda a Escritura que lhe diz respeito, toda promessa que lhe diz respeito é sua, tanto quanto aquela era dele. Sem dúvida que é. É por isso que estou aqui esta manhã. Se o Senhor permitir, vou pedir a Ele que faça algo, e aqui, onde é tão difícil e tal, na minha própria, não porque vocês não creiam em mim, mas é porque a palavra dele disse que seria assim, estão vendo? Sua palavra disse que seria assim. Vou pedir a Ele que anule a situação do cartão de oração, estão vendo? Vou pedir a Ele que faça isso, estão vendo? Eu não... Agora lembrem-se, permitam-me deixar gravado, e estas máquinas e gravar fitas aqui que estão funcionando, várias delas na sala ali. Não digo que ele fará, estão vendo? Não digo, vou lhe pedir, e se ele fizer, ficaremos gratos. E se o Senhor... Quantos? Ninguém aí tem cartão de oração. Quantas pessoas doentes aí que estão doentes? Levantem a mão. Querem algo do Senhor? Levantem a mão, sejam onde estiverem. Agora, consigo ver o rosto de vocês, portanto, até que dá para ver quem são. Assim, eu não consigo dizer. E se for algumas pessoas do tabernáculo, não quero essas pessoas. Quero que o Senhor me mostre alguém que não seja do tabernáculo, alguém que seja de fora da cidade. Porque se alguém do tabernáculo, é por isso que distribuímos cartões, para alcançar as pessoas que não são do tabernáculo, para que as pessoas dizem, bem, ele conhece essa pessoa, é assim que esse discernimento vem. Como vem na Itália, na Alemanha, na Suíça, na África e em todos os lugares em volta do mundo, como se apresenta aqui e diz coisas que acontecerão 3 ou 4 ou 5 anos depois e acerta perfeitamente no alvo, é Cristo. Quem foi que guiou os filhos de Israel pelo deserto? Cristo. O que ele era então? Quero lhes perguntar algo. Pensem nisso por um minuto. O que ele era? Uma coluna de fogo. Uma coluna de fogo. E quando veio à terra, ele disse que era essa coluna de fogo. Disseram, nossos pais comeram o maná no deserto. Ele disse, eu sou o pão da vida. Disseram, nossos pais beberam de uma rocha espiritual. Ele disse, eu sou a rocha. Ora, disseram, Moisés ouviu numa sarça ardente. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. O eu sou que estava na sarça. Ele disse, agora eu vim de Deus, uma coluna de fogo.
Deus é luz, sabemos disso. Deus, habita em espírito, não em carne. E nesta coluna de luz, Jesus disse, vim disso e volto para isso. Agora, isso pode estar fora da sua teologia, mas está na Bíblia. Jesus disse, e quando ele morreu, foi sepultado, ressuscitou. E quando São Paulo estava a caminho de Damasco para prender o povo, Jesus lhe apareceu, de novo, nessa coluna de fogo, e o derrubou. Agora, seria possível que um a visse e os outros não a vissem. Aqueles homens que estavam com Paulo não a viram. Disseram, ouvimos um ruído, mas não vimos luz. Mas a luz foi tão brilhante para Paulo que lhe cegou os olhos e ele ficou cego por uns dias. Coluna de fogo. Ele foi a Pedro na prisão como a coluna de fogo. E aqui está ele hoje. Se um espírito do diabo estiver em você, você fará as obras do diabo. Se você fosse um fora da lei, um espírito, se o espírito de John Dillinger estivesse em você, você levaria armas e mataria pessoas. Se o espírito de qualquer coisa estivesse em você, o faria agir como a pessoa. Se o espírito de Cristo está em você, ele agirá como Cristo. Fará as obras de Cristo. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Aí está. E agora, estou apresentando isso só para a glória de Deus. E estou ficando velho e sei que meus dias na Terra talvez não sejam muitos. Não sei. Isso não sei dizer. Espero estar vivo para ver a vinda do Senhor. Não sei se estarei. Mas não sei se voltarei a pregar outro sermão. Mas não temos como saber disso. Está nas mãos de Deus. Eu não sei. Mas eis uma coisa. Se lhe pedirmos para vir em nosso meio esta manhã e fizer algo, a prova infalível de que ele é o mesmo Cristo ressuscitado e fizer o mesmo que fez quando caminhou pelas praias da Galileia. Gostaria de saber quantos diriam, eu abriria mão de um lugar na fila de oração. Mesmo que ele não me chamasse, eu abriria mão do meu lugar. E creio que em meu coração ancoraria uma fé que me manteria firme em Cristo. E assim sairia desse recinto esta manhã, se ele entrar nestes corpos humanos aqui esta manhã e der a alguém aí fé suficiente, como a mulher que tocou sua roupa. Ele olhou em volta e disse, alguém me tocou. E disseram, bem, todos estão te tocando. Disse, mas senti que fiquei fraco. E ele olhou por ali até encontrar a mulher e ele disse, contou-lhe o que ela havia tido e qual era o seu problema e disse que a sua fé a havia salvado. Esse foi Jesus. Digam-me de alguém que já viveu na terra que fez isso fora ele. Mostrem-me a história onde isso já foi feito. Tenho o livro dos mártires de Fox. Tenho os primeiros escritos de Joséfo. Tenho as eras primitivas de Pemberman. Tenho as duas Babilônias de Hislop. Nunca aconteceu nada igual até este dia. Isso mesmo, pois estamos no tempo do fim. Estamos no tempo da junção. E os gentios estão no fim. Não falta muito para sermos carvão e cinza. Recebam-no. Se ele fizer isso, não digo que fará. Se não fizer, formaremos a fila de oração. Se ele fizer, vocês diriam, e sei que a pessoa é com certeza desconhecida, e se Deus fizer isso, eu crerei que o Senhor Jesus está presente e Ele tomará meu caso em suas mãos, eu o entregarei lá e receberei como os 25 centavos. Sairei daqui agradecendo a Deus por minha cura. Vocês fariam isso? Levantem a mão e vejam. Quantos aqui dirão que farão isso? Levantem a mão por toda parte. É maravilhoso. Oh, que coisa. Agora ponham-se em condição. Abram esse coração. Digam, Jesus, se já houve uma hora para operares em meu coração, faze-o agora. Tira toda a incredulidade, que eu possa acordar aqui, me sacudir. Será verdade que deixei passar algo todos estes anos e o perdi? Estive com uma porta fechada? Oh, sim, sei que tu estás comigo, mas será que te deixei entrar em todos os lugares para ver-te? Se conseguirem vê-lo esta manhã, a fé ancorará e as doenças desaparecerão. Vocês ficarão bem. Creiam agora. Que coisa. Espero que creiam. Deus concede
é a minha oração. Agora, antes de fazermos isso, oremos. Ó Senhor, este é um dia terrível em que vivemos. Sei que tudo o que poderia acontecer terá de ser tu, permitindo que se faça, Senhor. Há muitos aqui, uma dúzia ou duas, que talvez estejam em estado grave. Alguém que não irá sarar se não for por ti. E rogo que nos concedas esta bênção. E Pai, sabemos que só há um jeito de receber fé. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus diz: também fareis as coisas que eu faço. A palavra de Deus disse: tudo é possível aos que creem. E, Senhor Deus, estamos tentando colocar fé no coração das pessoas, abrir suas portas, para que vejam e conheçam a bondade de Deus ao permitir que estas coisas aconteçam. Agora, tem misericórdia de nós, Senhor, enquanto me ajoelho aqui, ao lado deste parapeito do altar. Ó Deus misericordioso, sê misericordioso conosco. Rogo por toda pessoa aqui, Senhor. Pelo pessoal do tabernáculo, pelas pessoas de fora da cidade, por todos. Tu disseste: a oração da fé salvará os doentes. Deus os levantará. E se houverem cometido pecado, ser-lhes-á perdoado. E vemos que as pessoas que recebem qualquer coisa que não seja pela palavra, não lhes dura muito. Pensamos nos filhos de Israel, como todos tropeçaram no sobrenatural e então caíram no deserto. É de fato assim, Senhor, e à medida que as pessoas têm uma fé sólida na Tua palavra, agora concede esta manhã que Tua grande presença permita isto que pedimos, Senhor, para que as pessoas possam conhecer e ver a glória de Deus, e que cada pessoa que está aqui agora, que outra coisa, fé, possa descer pelos canais do Espírito de Deus e ungir seu coração agora mesmo, e seus olhos se abram. Que quando saírem deste recinto hoje digam: porventura não arde em nós o nosso coração? Pois vimos seu ser ressuscitado. Nós nos perguntamos, mas agora entendemos. Deus, abre a porta deles agora da fé e entra e revela-lhes e dá a conhecer os teus caminhos e vontade. Ajuda-me, Senhor. Sou um pobre súdito do teu reino. Sou indigno e peço perdão pelos meus próprios pecados, minhas próprias dúvidas e temores e ofensas, e indiferença e tudo o que tenho feito. Senhor, perdoa-me. E ajuda-me a ser um servo teu, reluzente e brilhante, para que eu possa magnificar teu nome diante dos meus irmãos. Nas coisas que não tenho força para fazer, dá-me força, Senhor. Não para minha glória, com certeza, Senhor. Todos estes anos tu me provaste. Rogo que eu ache graça em teu coração esta manhã, para poder ganhar um pouco de tempo de companheirismo e cear contigo. Concede, Senhor. Rogo que me ajudes agora. E dá fé às pessoas, pois me levanto para olhar, para ver o que tu farás. Em nome de Jesus. Amém. Don't doubt, just believe. For all things are possible to them that Agora believe. não duvidem, creiam, pois tudo é possível aos que creem.
Agora, o Senhor Jesus não está obrigado a fazer isso por nós. Vou lhe pedir por pelo menos 3 pessoas que eu não conheça. 3 pessoas que eu não conheça, para Ele me revelar. Porque quero que cada um de vocês que tem necessidade de algo, ore. E o que Ele revelar, se for a verdade, você saberá se é a verdade ou não. Se não é a verdade, então não é a verdade. Você mesmo saberá onde. Mas se é a verdade, então abrace-a e a receba. O que ele faria se estivesse aqui esta manhã? E se ele estivesse aqui onde estou, com um corpo físico como estou? Se você dissesse, Senhor Jesus, preciso de cura, o que acha que ele diria? Ele diria, bem, eu fiz isso por você quando morri por você. Quantos sabem que isso é verdade? Claro, já está consumado. Então, o que lhe daria mais fé? O irmão Neville e eu virmos orar, impor as mãos em você, ungí-lo com azeite? A Bíblia diz isso. Faça isso, isso é bom. Nós cremos nisso. Às vezes nem ungem com azeite. Às vezes, eles têm discernimento e encontram espíritos malignos e os expulsam. Às vezes é feito assim. E às vezes é feito simplesmente quando Jesus andou. Agora, foi isso que ele deu aos apóstolos, foi o que os apóstolos fizeram, e muitas vezes fizeram tudo isso de diversas maneiras. Agora, qual seria mais eficaz, já que tivemos tantas reuniões aqui, qual seria mais eficaz agora? Só deixar o Senhor Jesus descer e provar que Ele próprio está aqui nessa esfera sobrenatural. Há pessoas no recinto aqui que sabem que não sei o que há de errado com vocês ou quem vocês são. Levantem a mão se houver. As pessoas no recinto que sabem que eu não as conheço, levantem a mão. Sim, Senhor. Acho que está em todo lugar. Muito bem. Agora, o Senhor depende de ti, Senhor. Agora é só isso que eu consigo fazer. E Deus, Pai, rogo que tu o concedas. Que estas pessoas possam, nos próximos 10 minutos, muitas estarem correndo para o altar com o coração transbordando, para enxergar. Abre-lhes os olhos, Senhor. Abre-lhes os olhos como os que iam a Emaús. Eles caminharam contigo o dia todo e não te conheceram. Mas quando fizeste algo que eles sabiam que ninguém mais poderia fazer a não ser tu, eles reconheceram que eras tu. Isso foi depois de estares morto, sepultado e ressuscitado. Agora, Pai, concede o mesmo neste dia entre estas pessoas. E a Bíblia disse que 3 seriam um testemunho. Assim, rogo, Deus, que haja uma confirmação esta manhã. Na presença das pessoas, sem serem trazidas à plataforma. Está tudo em tua graça. Que assim se faça, Senhor, eu rogo, por amor de Jesus e em nome de Jesus. Amém. Sei que este é um momento penoso para vocês. E quanto a mim, mas o que prego eu creio. O que prego, eu pratico. Pela graça de Deus, eu pratico. Deus esteja comigo para me ajudar, para que saibam que não estou dizendo estas coisas eu mesmo, que seus olhos se abram e digam, bem, conheço o irmão Branham há muito tempo, já vi isso, mas eu lhes digo, não importa quem ele seja, ele pode ser filho de Charles Branham ou algo assim, mas sei de uma coisa, Deus fez algo por meio dele. Então olhem para Deus, não olhem para o homem. Deus não quer me mostrar, Ele quer mostrar a si mesmo. É Ele. Agora, se apenas vier uma visão... Aqui está, irmã Snyder... Eu estou tentando desviar o olhar disso, vejam. E Deus, ser misericordioso. Aqui está um homem sentado bem aqui. A visão está sobre ele. Olhando direto para mim. Acho que não me conhece. Você está tentando se livrar de um hábito, não está? Livrar-se de fumar cigarro é o que está tentando fazer, está certo? Levante a mão se estiver certo. Não, quero dizer o jovem sentado aqui atrás. Eu não o conheço, não nos conhecemos, não é mesmo? Se for assim, acene com a mão deste jeito. É exatamente sobre isso que você estava orando então? Muito bem. Vocês creem? O que causa isso? O que ele tocou?
A Bíblia disse que ele é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas. Ele não me tocou, nunca vi o homem, mas ele tocou Cristo, o qual está aqui, e Cristo usou meus lábios e olhos para falar. Você levantou a mão, jovem. Vejo que continua com a mão levantada. Crê que sou profeta de Deus? Would you accept what I told you? If you'd have faith and believe. Aceitaria o que eu lhe disse? Se tiver fé e crer, acha que ela de fato seria salva? Sua namorada é sobre quem está orando, não é? Uhum. Também quer que ela seja curada, não quer? Se for isso, fique de pé. Você. Isso mesmo, não é? Agora, tenha fé em Deus e receberá. Você não me conhece, jovem. Nunca o ouvi. Não nos conhecemos? Levante ambas as mãos, bem alto, se não nos conhecemos. Nunca o vi na vida, você nunca me viu. Agora quem? Pode sentar-se agora e receber o que pediu. Sua fé lhe concedeu. Do you believe? Vocês creem? Foi brincadeira há pouco, não foi, irmã? Mas não é brincadeira agora. I knew the Lord would do that. Eu sabia que o Senhor faria isso. Ou achei que ele faria. Não se pode brincar com Deus. Ele é verdadeiro. Can't believe. Se tu podes crer. Here's a woman sitting right back this way. She's praying Aqui for está somebody uma else. mulher sentada bem atrás, nesta direção. Ela está orando por outra pessoa. A woman's A got a mulher nervous tem condition. problema dos nervos. Ela é de fé católica. Isso mesmo. Ela mora na Avenida Meggs, não mora? Se está certo, levante a mão, senhora. Muito bem. A senhora crê? Então receba o que pede. Se tu podes crer. E vocês aí atrás, alguém pegue o... Vocês não estão longe demais aí atrás. Cristo sabe exatamente onde estão sentados. Eu os desafio, em nome de Jesus, a crerem agora. He's here. His spirit's here. His power is here. Ele está aqui, seu espírito está aqui, seu poder está aqui. Aqui, um homem está sentado lá atrás, olhando para mim agora. Está de gravata verde, terno cinza, ao que parece. Ele está orando também. Quer ser curado de algum tipo de problema do estômago. Problemas gástricos no estômago e intestino. Isso mesmo. O irmão sentado aí atrás, deixe-me dizer quem é. O irmão foi ao médico ontem e ele o examinou. Isso mesmo. I don't know you know. Eu não o conheço. O irmão sabe disso, mas Deus o conhece. Sua fé o salvou, Senhor. Louvado seja o Deus vivo. The lady sitting right behind him in the next row, about three back in there. They're praying for your mother-in-law. A senhora sentada logo atrás dele, na fileira seguinte, mais ou menos três, lá atrás. Lá, orando por sua sogra, aleijada. Se a irmã crer, muito bem. Há um pequeno homem sentado lá com a mão sobre a boca, olhando para mim, lá atrás. Ele está com uma mão sobre a boca, ele está orando. Há um espírito de tristeza em volta dele. Ele está enxugando os olhos. Posso distinguir um jovem. Ele está orando por alguém. É um parente dele. O homem esteve em um manicômio. É um jovem. É por um cunhado. Um problema dos nervos, um problema mental. Isso mesmo, Senhor. Tenha fé e Deus fará a obra para o irmão. Desafio a fé de vocês em Cristo. Vocês creem nele? Já são 3? Oh, é mais do que isso, não é? Agora vocês creem? Sua fé está firme? Seu coração se abriu? Levantem a mão se seu coração se abriu. A porta está aberta? Então inclinemos a cabeça. Senhor, chega-te agora. Bendito Jesus. Oh Deus, sou grato a Ti, Pai, que concedeste estas bênçãos, que elas, as pessoas que estão agora presentes, saibam que não foi teu servo, foi o Deus do céu quem nos honrou esta manhã, vindo ao nosso meio e permitindo que isto fosse feito.
para provar a esta geração gentia, antes que seja varrida da terra, que Tu és o Messias, Tu és o Senhor Deus do céu. Tu estás aqui, ó Senhor. Por favor, peço-te que muito impressiones mais uma vez estas pessoas, por assim dizer, ou que abras o seu entendimento, pois elas partirão em seus pecados se falharem em crer em Ti e em confessar suas dúvidas e incredulidade. Que venha tão grande bênção às pessoas agora, que elas saibam que o Espírito Santo está presente e que Ele está tão disposto a curá-las quanto está a curar qualquer um. É baseado em se Tu podes crer, tudo é possível. Senhor, concede e que Teu poder de cura penetre no coração das pessoas agora mesmo e cure cada uma delas. Eu Te agradeço, Senhor. Quando Satanás vem como leão bramando, o Espírito do Senhor levanta um estandarte contra ele e o derrota. O grande Satanás, que afirma ser o grande. Mas nosso Senhor Jesus é o grande, Ele e Deus Pai. E rogo, Senhor, que agora, pelo Teu Espírito, que Tu te movas pela audiência e cures cada pessoa. Através do nome do Senhor Jesus, nós pedimos. Amém. Você crê que está curado? Você crê nisso? Pelas suas pisaduras? Tem algo ancorado em seu coração? Você tem os 25 centavos que vão fazê-lo sair andando do recinto? Você tem? Levante a mão. Eu tenho. É uma fé ancorada. Não me importa quanto tempo leve, quantos dias, quantas horas. Tenho o poder de compra da minha cura agora mesmo e sairei andando deste recinto agora mesmo. Justo como se eu estivesse perfeitamente bem. Talvez você esteja quando se levantar. Talvez não esteja por semanas, não sei. Mas você estará se tiver fé para crer nisso. Deus é fé, creia nele de todo o coração. Agora, isole-se com Deus agora. Agora comece assim: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Todas as minhas dúvidas estão sepultadas na fonte. Senhor, eu creio. Salvador, eleva minha fé em Ti até poder mover o monte. Ó Senhor, poderias estar errado? Tu não podes estar errado. Primeiro, se o irmão Branham não tivesse nada a dizer, a Tua palavra disse. Então, pela graça, Tu permitiste ao irmão Branham olhar neste recinto para muitas pessoas, para fazer o mesmo que Tu fizeste quando andaste na Galileia. Se tem uma dúvida no coração, Senhor, então tira-a antes que meu dia acabe. Antes que eu seja chamado para responder no juízo, tira meu pecado de incredulidade e faz-me Teu agora mesmo. Deixa-me ser Teu. Deus os abençoe. É a minha oração. E esses, agora, enquanto estão orando, isolados com Deus, houve os que levantaram a mão, que queriam andar com Deus, queriam abrir o coração a Ele. O altar está aberto agora, meu amigo. Convido cada um de vocês a vir aqui ao altar e se ajoelhar e dizer: Senhor Jesus, sê misericordioso. Quero que entres em meu coração. Tira todas as minhas dúvidas. Tira todos os meus medos. Tira meu egoísmo. Tira tudo e entra. Entra em meu coração e sê Senhor. Oh, creio que és meu Salvador, mas não tens sido meu Senhor. Deus o abençoe, irmão. O nome deste homem é Davis. Ele vem da Virgínia. Ele está aqui para deixar o vício de fumar e um pequeno rancor que ele guarda no coração contra um ente querido desde criança. É para isso que ele está no altar esta manhã. Agora venha. Você está convidado a vir até o altar agora. Ajoelhe-se aqui diante do Cristo de Deus. Não note o pequeno e humilde tabernáculo. Note quem está aqui esta manhã. Nosso bendito Salvador. Você vem? Você está convidado. O Senhor Jesus espera que venha para que todo espírito saia, uma limpeza do seu coração.
Kneel down in His presence. Venha esta manhã, ajoelhe-se em sua presença. God leads His dear children alone. Sometimes in the valley, in the darkest of night, God leads His dear children alone. Some through the water, some through the flood, some through the trial, all through the blood, some through great sorrow, but one is the Lord. In the night season and all the day long, some through the water, some through the blood, some through the trial, but all through the blood, some through great sorrow, but one is the Lord. In the darkness and all the day long, to the arms that was and stays in our fold, God leads His dear children alone. Through the race we can conquer with all our wings. God leads His dear children alone. Não quer deixar que ele o guie. Some through the water, some through the blood, some through the fire, all through the blood, some through great sorrow, all is the Lord. In the night season and all the day long. Agora você está convidado enquanto cantamos. Se Deus está batendo em seu coração, para você abrir o coração, para ver sua presença, para desfrutar das bênçãos dele, sendo seu Senhor, seu governante. Não quer esquecer que está neste pequeno e velho tabernáculo e vir aqui ao trono da sua graça e ajoelhar-se com estas outras pessoas que estão chorando e abrir o coração para que ele abra seu entendimento, para que seja seu filho e o sirva. Cantemos mais uma vez o último verso deste hino. Você está convidado. Venha agora. Away from the fire and away from the clay, God leads His dear children alone. Away up in glory, eternity's way, God leads His dear children alone. Some to the water, some to the heart, some to deep trial, all through the in the night season, all day long. Suavemente. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but don't you understand? Reasons all in the night season, but all the day. Reverentemente inclinamos a cabeça agora
na presença do grande Rei da Glória, o grande Príncipe da Paz. Quão agradecidos estamos por vocês terem elevado o coração em aberto a este grande Espírito que está presente agora. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não importa quais sejam suas necessidades. Todas as coisas que pedirdes quando orardes, crede que recebereis, e tê-las-eis. Deus faz isso por nós. Agora, filhos, enquanto estão no recinto, em qualquer lugar, inclinem a cabeça. Sejam bem reverentes enquanto nosso irmão ora, e vocês receberão o que pedirão. O Senhor os abençoe ricamente agora, enquanto a irmã continua cantando lentamente agora. Our Father in heaven, we thank you this morning for this great manifestation of your precious love and power here in our very presence and in our midst. Thank you this morning for the disposition of heart to mind the Holy Ghost. That each one here that is represented before this altar this morning did not come to wooden railings and to floors and benches, but they're coming to you, Lord. We bring the sinners, the ones, Lord Jesus, each one before you this morning, those that have come penitently. Lord Jesus, we pray that thou will look with divine favor this morning upon each one that has come. May their hearts, as they're open this morning, receive that wonderful blessing of being saved through Jesus' name. Father, we thank you this morning for the outpouring of the Spirit upon us, O God, in this unusual manner. We ask thy blessing to rest upon each one that has come today, for our God, our hands are far too short. Our words are incapable, our thoughts are not as high as thy thoughts. We praise you this morning, because you've ordained it that it should be so. We pray that you'll look upon each one of us this morning as we come rededicating, as we come consecrating, as we come before you this morning, for whatever our need may be, may you look upon us today. May you save the unsaved, sanctify and purify the hearts of the impure. We pray this morning, O God, to fill with thy Spirit each one of us, Lord. Oh, how we pray this morning that you'll fill with the Holy Spirit from on high each and every believing heart. May you settle it this morning, O God, and may we settle it in consecration and dedication. May we withhold nothing this morning. May we, with an unreserved manner, give all of ourselves unreservedly to you this morning. Let us have open hearts, O God. Help us if there's something that holds. Help us this morning if there's something that seems too difficult to give up. We pray this morning to bless each one that is here consecrating and confessing and believing before you, knelt about this place in any part of this building. May you receive and accept them this morning and satisfy that deepest yearning of their heart. Oh, we cry unto you this morning, Father, in this hour answered prayer. Meet the need, O God, and may many souls go from this place this morning with their hearts prepared to know for themselves and not another that the matter is settled, that the old account is finished, that you have settled it this morning by your saving and sanctifying and redeeming grace. Bless each one that's here, Father, and undertake for them. Meet the need about this altar. And as we arise this morning in faith, God, go with us and lead us along. As the old song has said, you lead your dear people along. Bless us then and undertake, and we'll thank and praise you for it, for we ask it in Jesus' name and for Jesus' sake. Amen and amen. Amen.